Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou falar aqui com vocês sobre as bases de poder, que nada mais é do que uma análise complementar aos estudos sobre liderança. Quando a gente identifica a habilidade de um determinado profissional de conseguir influenciar os outros colegas ali a fazerem coisas que por eles mesmos não fariam, a gente identifica exatamente essa habilidade interpessoal, essa capacidade de saber exercer uma influência sobre alguém como uma condição de liderança, especialmente quando nós estamos falando de aspectos comportamentais nos ambientes de trabalho. E, logicamente, nós estudamos, quando falamos de liderança, sobre os estilos de liderança, como que a gente consegue caracterizar os líderes pelos seus perfis, pelas suas maneiras de se posicionarem ali diante dos seus liderados. Se vai ser o líder autoritário, aquele rígido, que vai fazer com que todos apenas obedeçam aquilo que ele esteja propondo e que vai ficar ali rigoroso, monitorando, acompanhando o que todos os demais estejam fazendo. Se vai ser o líder democrático, que valoriza as interações com os colegas e toma decisões em conjunto com esses outros colegas para fazer o trabalho acontecer em conjunto. Ou se vai ser o líder liberal, ou também o estilo aí chamado de laissez-faire, que confere total autonomia aos seus liderados e participa pouco ou nada, sobre como que as decisões ali sejam tomadas, confiante de que os liderados é que vão saber conduzir o trabalho por si mesmos, sozinhos. Tradicionalmente, nós temos como caracterizar o líder por esses três estilos: autoritário ou autocrático, democrático ou participativo, liberal ou laissez-faire, mas também de estudos mais recentes, da década de 1980 para os anos 2000 e os dias atuais, a gente também tem aí os estilos carismático, transformacional, transacional, que é quando a gente observa, o líder que valoriza a condição dele ser uma referência de afeto, admiração ali para os demais, e com base nisso ele pode exercer ali a liderança carismática. Ou se é um líder que consegue fazer com que as outras pessoas obedeçam, sigam ali as suas propostas, as suas sugestões sobre o que deva ser feito no ambiente de trabalho, e ele consegue então, através de recompensas, oferecer condições, vantagens em troca daquilo que seja feito pelos seus liderados. A gente vê o líder transacional, ou até mesmo aquele líder que consegue ter um alto impacto na vida de um liderado, de um profissional, quando consegue mudar a maneira como aquele profissional, aquele funcionário identifica, valoriza ali os seus próprios desempenhos, a sua própria maneira de desenvolver as suas tarefas no seu dia a dia de trabalho. Sem falar também aí na liderança visionária, que é quando a gente identifica um perfil empreendedor. Mas perceba que mesmo nos estudos mais tradicionais, até os estudos mais recentes sobre estilos de liderança, a gente consegue justamente caracterizar a figura do líder pela maneira como ele influencia as outras pessoas. Exatamente sobre esse aspecto, como que a gente consegue perceber claramente essa influência sendo praticada, é que nós conseguimos então definir o que são bases de poder. Exatamente com qual fundamento, qual vai ser a essência ali que a gente consegue perceber que o líder sabe se apropriar daquela condição para conseguir de fato ser influente. E aí, de uma maneira mais geral, a gente pode diferenciar o poder formal e o poder pessoal ou informal, com base especificamente nas seguintes características. Quando a gente fala do poder formal, nós estamos falando da condição do cargo. Quando a gente consegue identificar num chefe a figura de um líder, tanto ele tem ali a posição de chefia na estrutura da organização, ele tem um cargo de supervisor, mas aquele profissional que exerce esse cargo de caráter estritamente formal, quando ele consegue ser influente, a gente consegue combinar perfeitamente, além de ser um chefe, ele também sabe ser líder. Se ele se basear unicamente nas características próprias do cargo, da natureza da tarefa que ele deva desempenhar ali na organização, nós estamos falando do poder formal. Ou seja, poder formal é aquele poder que é a organização que disponibiliza para o funcionário. Você aqui ocupa essa posição, você tem esse destaque, você tem que exercer essa referência, então justamente como é esperado do seu desempenho, você vai ter que exercer essa condição de poder formal. Agora, se a gente compreende mais enfaticamente que liderança é uma capacidade de influenciar, é uma habilidade interpessoal e vai ser a própria pessoa que vai demonstrar essa capacidade, essa competência de saber como se relacionar com os demais e, logicamente, ser influente sobre os seus colegas, e isso é uma característica própria daquela pessoa que sabe exercer essa liderança, nós identificamos então em uma base de poder informal, pessoal, ou seja, propriamente da pessoa.
E nós temos como representar da seguinte maneira: nós temos aí as bases que vão caracterizar o poder formal, que se a gente pesar numa balança, não vai ter o mesmo peso do poder pessoal. Ou seja, o poder pessoal, ele tem muito mais valor, ele pesa muito mais. O que isso significa, né, em termos práticos? Quando a gente identifica um líder ou um supervisor, um chefe, exercendo o seu poder de maneira pessoal, ele tem essa característica e ele sabe usufruir de uma aptidão que é propriamente dele, os efeitos desse tipo de poder vão ser muito mais significativos. A gente consegue admirar e respeitar muito mais as pessoas que têm as suas próprias maneiras de saberem se relacionar do que aquela pessoa que simplesmente foi colocada ali em um determinado cargo. Tanto que, se você, por um acaso, vive a frustrante situação de ter que cumprir com normas, cumprir regras, cumprir com uma ordem de comando apresentada por um líder, por um chefe, não é especificamente um líder, né? Um chefe que está ali exercendo chefia sobre você unicamente porque ele ocupa um cargo de hierarquia superior e você formalmente tem que apenas obedecer o que ele manda, né, o que ele propõe, mas não tem admiração, nem mesmo um considerável respeito por essa pessoa, você pode observar, se isso estiver acontecendo, que você está realizando o seu trabalho unicamente porque você precisa do seu trabalho para viver. Agora, a sua motivação não é mais a mesma, né? Se você de fato tivesse aquela admiração. Estou fazendo isso porque eu quero ser valorizado por aquele meu chefe, por aquele meu gestor, por aquele meu supervisor. Quando a gente consegue conjugar essa condição de valorizarmos a pessoa que está ali no cargo de ser um superior nosso no ambiente de trabalho e a gente quer preservar essa admiração, a capacidade dessa pessoa de ser influente sobre a gente é muito maior. Justamente por isso a gente identifica, né, que o poder pessoal tem mais impacto, ele pesa mais do que o poder estritamente formal. E aí, como características, né, do poder formal, a gente pode representá-lo sobre o poder coercitivo. O poder coercitivo, de uma maneira bem simples, é aquele poder que a pessoa exerce aplicando ameaças, né, do tipo: olha, se você não fizer isso que eu estou mandando, você corre um sério risco de não continuar nesse seu emprego. Então, o poder coercitivo, né, vai derivar dessa capacidade de punir ou recomendar sanções pela não obediência de uma ordem que seja apresentada por aquele gestor, por aquele superior que está num cargo de hierarquia superior. Então, ele usufrui disso para impor o seu poder. A gente também pode representar o poder formal pelo poder de recompensa, já que existe poder coercitivo, que é negativo, sob ameaças, a gente também tem a condição do poder ser aplicado pela condição de premiar. Nós sabemos que quem vai definir aumentos de salários, quem vai identificar qual funcionário realmente está apto a desenvolver carreira, a ser promovido aqui na organização, ou até mesmo, em alguns casos, né, ter lá o seu retratinho exposto naquele mural funcionário do mês, a empresas onde isso seja valorizado. Quando a gente tem essa atribuição específica a um determinado profissional, perceba que isso é uma especificação de uma tarefa, compete àquele cargo ter essa condição de identificar quem de fato vai ser o recompensado, o premiado. Ou então, né, pela própria posição hierárquica, aquela pessoa que está ali com a aptidão, com as condições para realmente poder premiar um subordinado, vai ser obedecido justamente por esse caráter formal. Então, o poder de recompensa é o poder associado à capacidade de distribuir recompensas, né, que são valiosas, né, são importantes ali pelas outras pessoas. Tanto que quando a gente estuda relações de poder, a gente sempre associa com a condição de relação de dependência. Eu só me deixo ser influenciado por alguém se aquela pessoa realmente tem algo a me entregar e eu identifico esse algo como um recurso escasso, é difícil de ser obtido, é muito importante para mim, eu preciso muito daquele recurso e só aquela pessoa é que pode me disponibilizar isso. Então, se somente ela pode me fornecer isso que tanto é importante para mim, é a recompensa que eu tanto espero do meu trabalho, eu vou então seguir o que seja proposto por essa pessoa. Exercício, e, portanto, do poder formal. E outro tipo de poder formal que nós temos é o poder legítimo, que é resultante unicamente da posição ocupada na hierarquia da organização, né? A autoridade formalmente estabelecida ali numa estrutura. Como, por exemplo, né, você pode fazer aí uma analogia com as figuras políticas, né, os agentes políticos, atores políticos na nossa sociedade.
Você pode não concordar com determinadas decisões que sejam apresentadas ali por um prefeito, por um governo ou por um presidente, mas enquanto aquela pessoa está ali cumprindo o seu mandato, ela está numa posição hierárquica definida, ela está exercendo uma autoridade formal, porque essa figura foi eleita, então ela foi colocada nesse cargo, tudo que esse político determinar, todos os demais deverão então arcar, assumir, né? Até que chega um determinado momento, que aí também é propício a gente resgatar essa discussão, o poder ele não se perpetua. Se aquela pessoa que está exercendo o poder, mesmo na condição do exercício de um poder formal, não sabe aplicar essas condições, essa pessoa pode vir a ser questionada, a sociedade pode se organizar e promover aí uma revolução de poder, fazendo com que aquela pessoa, aquela figura, não consiga mais preservar a sua legitimidade para continuar exercendo o seu poder. Então, enquanto essa pessoa tem essa condição de poder legítimo, ela está representando uma titularidade, ela está representando um cargo, justamente pelo título que ela representa, ela se mantém ali sendo influente, a gente identifica claramente o exercício do poder legítimo. Agora, como é bom, né, sabermos também que as pessoas também têm as suas características que fazem com que elas sejam admiradas e respeitadas. É o caso aí das bases do poder pessoal. Então a gente tem o poder de competência, a competência é própria da pessoa, aquele profissional é uma referência no que faz. Ele faz tão bem feito o trabalho que justamente por essa condição de ser bem determinado, ser bem dedicado no que faz, acaba sendo respeitado pelos outros. Então, justamente pela competência que essa pessoa apresenta, ela consegue exercer um poder de ordem pessoal. É ela que tem esse destaque ali na organização. Então, o poder de competência é quando ele é exercido como um resultado, né, das habilidades, das competências, dos conhecimentos que sejam específicos de alguém. Ou seja, aquele profissional, aquele indivíduo, ele apresenta essa condição que é específica dele, sabe valorizar isso e justamente porque ele valoriza esse diferencial que ele tem na sua maneira de desempenhar as suas tarefas ali na organização, ele é então respeitado pelos demais. E o poder de referência, que é associado à identificação do indivíduo, né, que possua algum recurso ou um traço pessoal que seja favorável ou mesmo desejável. Aquela figura é uma referência, seja pelo seu carisma, seja porque ele sabe como se posicionar, como se comportar diante dos demais, seja porque ele conseguiu ser tão influente que pela sua natural maneira de se apresentar, pelas suas atitudes, ele se torna uma referência. E uma vez adotado como referência, todos os demais que convivem ali com ele vão seguir exatamente o que ele propõe. Então é um aspecto pessoal, poder de referência. E aí, vale então aproveitar aqui essa discussão justamente para ter esse entendimento. Quando a gente identifica um poder exercido pela capacidade própria da pessoa, a gente tem poder pessoal, que tem muito mais valor, tem muito mais chances de ter maiores impactos do que o poder formal. O poder formal é restrito ao cargo, né? O poder pessoal é projetado ali com base nas atitudes que uma pessoa apresente em relação ao seu trabalho. Para ficar claro, então, como nós podemos caracterizar, reforçando aqui, né, essas bases de poder, eu vou aqui ilustrar para você cada uma dessas bases. O poder de recompensa é exatamente aquela condição de um indivíduo poder premiar alguém e enquanto essa pessoa tem essa condição de disponibilizar um recurso que é importante para o outro, aquele outro então se submete, né, se sujeita a ser governado, a ser subordinado pelas determinações do poder exercido por essa pessoa que tem essa capacidade de recompensar. O poder coercitivo é aquele poder exercido por aquele indivíduo que sabe que ele pode tomar decisões que vão ter impacto na vida de alguém e justamente como esse alguém tem receio, não chega nem a ser apenas respeito, chega a ser mesmo o medo, né? O receio de sofrer alguma retaliação ou de ter alguma condição que o prejudique ele naquele contexto de trabalho, ele vai obedecer o que seja proposto, o que seja apresentado aí por essa figura que consegue ser influente através da ameaça. É péssimo, né? Se alguém estiver passando por essa situação, é horrível, porque você está vivendo ali uma situação de medo. Mas, como a gente não tem estabilidade no emprego, estabilidade profissional, a gente depende da aprovação de uns e outros, né? A gente acaba se sujeitando e isso acaba até mesmo, de uma certa maneira, dependendo da organização, virando um traço típico da cultura daquela organização. Isso faz com que as pessoas que estejam exercendo poder coercitivo
Se acostumem com essa condição de ficar apresentando breves ameaças e quem esteja ali na condição de governado, subordinado, se acostuma também, né, e nem questiona mais que esteja sendo sujeito ali com base em pressões. Estou fazendo meu trabalho porque eu estou sendo pressionado a me comportar, a desempenhar as minhas tarefas dessa maneira. Mas como foi sempre assim aqui, a gente continua dessa maneira. Lógico que pode chegar um determinado momento, e assim rezamos, que isso possa se transformar numa organização. Mas enquanto essa transformação não acontece, a gente pode identificar alguns gestores, né, exercendo sim o poder coercitivo. O poder legítimo, né, aqui eu ilustrei como a condição de um juiz. Se um juiz está ali para sentenciar algum processo que ele esteja analisando, a determinação dele, o que ele decidir, é o que deverá ser cumprido, é o que vai de fato ser aplicado. Por mais que algumas pessoas possam questionar se ele foi justo ou injusto, se ele foi ético, se a atitude dele, o discernimento dele foi ou não moral, o que ele decidir é o que vai ser projetado, é o que vai ser aplicado. Justamente porque ele tem uma posição, né? A posição que ele ocupa, o cargo que ele representa, confere essa legitimidade. Como eu também falei aqui o exemplo de alguns atores políticos, né? Enquanto eu estou nessa função, nesse cargo, tudo que eu decidir, tudo que eu apresentar deverá ser cumprido, compreendido por todos os demais. Ainda que seja alguma decisão questionável, mas uma vez decidido, não temos como voltar atrás. Aquilo é que vai se converter ali numa lei, né? Aquilo que vai ser aplicado sobre todos. O poder técnico, né, também aí pode ser compreendido como o poder de competência. Então, eu posso ter a competência, eu sei como influenciar as outras pessoas, eu sei como desempenhar muito bem as minhas tarefas, uma vez que eu tenho esse domínio instrumental do meu trabalho, eu compreendo muito bem todo o meu processo do trabalho, eu sei o que eu tenho que fazer e eu garanto que eu vou fazer bem feito, a ponto da organização onde eu trabalho não poder abrir mão de mim, porque se eles me demitirem, isso acontece bastante. Se eles me demitirem, a organização vai perder um precioso talento que essa organização tenha. Se eu reconheço essa importância que eu, nessa condição, tenho para ali o meu contexto de trabalho, então eu vou poder usufruir disso, né? Eu me mantenho tendo competência, eu me mantenho sendo um excelente profissional, justamente porque ser um excelente profissional que demonstra um excelente desempenho me confere um certo tipo de poder, né? E a gente tem essa figurinha clássica. Eu tenho lá uma diferença entre o chefe, aquele que está apenas ali apresentando uma ordem de comando, né? Mas se esse chefe ele não domina competências, muito menos para chefiar, né? A gente facilmente vai identificar um líder que vai ser aquela pessoa que tem competência, que tem habilidade, que sabe, né, pelo seu jeito de ser, conseguir influenciar as outras pessoas. Então, a gente tem aqui também a associação do poder técnico, chamo atenção para isso, não apenas com base nas capacidades técnicas, nas capacidades e competências unicamente instrumentais do trabalho. As habilidades interpessoais também representam um tipo de competência que venha dar um diferencial para que alguém consiga exercer o poder técnico. Poder de referência, que vai ser propriamente da característica da pessoa, né? Então nós temos heróis na nossa história, como exemplo de Martin Luther King, né? Que diz aí, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Ou seja, um discurso forte de resiliência, justamente porque a sua história, né, os seus valores, fizeram com que ele fosse uma pessoa admirada por uma grande maioria. E uma vez que a pessoa conquista essa condição de ser admirada pelos seus valores, pelas suas perspectivas, pela sua maneira de pensar, a gente consegue identificar facilmente o poder de referência, que pode ser muito associado aí com o estilo de liderança carismática. Eu consigo ser respeitado, eu sou valorizado pelos demais por aquilo que eu represento. E justamente porque eu represento algo de bom, algo que seja admirado pelos demais, eu vou então exercer o meu poder de referência. E também temos aí o poder de controle da informação, que vai ser um poder específico, né, de uma situação. Essa imagenzinha aqui, né, é muito velha, mas eu gosto bastante dela. A menininha está aí, né, diante de uma casa pegando fogo, um incêndio, e aí vem como uma frase, como se fosse o pensamento dela. Meus vizinhos escutavam funk, agora não escutam mais. E ela, com esse olharzinho angelical perverso dela, né, nunca vai ser questionada. Como que surgiu esse incêndio, né?
ninguém vai se atrever a perguntar para ela. E ela sempre vai dizer, não sei. Nessa situação, no exemplo dessa situação, a gente tem ali uma pessoa qualquer que possa exercer o poder quando ela tem um conhecimento que é exclusivo, somente ela pode fornecer uma determinada informação e acaba que essa informação, semelhante a como nós aplicamos ali no poder de recompensa, essa informação é algo importante, algo desejado de ser conhecido pelos outros. Enquanto os outros não têm o acesso a essa informação, a esse conhecimento, eu tenho aí esse poder de controle da informação. Eu crio uma dependência nos outros, sabendo de algo que os outros precisam, mas somente eu é que posso fornecer. No caso, uma informação. E eu espero que essas bases do poder tenham ficado fixadas, né, e bem compreendidas aí para você que assistiu aqui esse meu vídeo. Muito obrigado pela atenção.